e amém. Deus o abençoe e use muito. Amém. Obrigado, Bispo Anderson. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Faremos uma leitura do versículo 1 ao versículo 13, para a gente entender bem aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Amém. A minha voz, ela é um pouco mais fraca que as outras. Se quiser aumentar um pouquinho, viu? Eu não sou de gritar muito, não. Jeremias, capítulo 2, de 1 a 13. Acharam? Diz assim a palavra: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos filhos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: Onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os vossos filhos contenderei. Pois passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Amém? Que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração. Pode sentar. Eu não sei, irmãos, se vocês concordam comigo, mas, na minha perspectiva, a coisa mais preciosa para nós que servimos ao Senhor, a coisa mais preciosa e fundamental é desfrutarmos da sua presença. A presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença, toda a diferença. É impossível fazermos qualquer coisa se Deus não estiver conosco. Especialmente lembrando
algumas declarações bíblicas da importância da presença de Deus na nossa vida, o que ela gera. Por exemplo, o salmista Davi, no Salmo 16, versículo 11, ele diz que a presença de Deus na vida dele gerava uma fartura de alegrias e delícias. Ele diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. A gente lê no livro de Gênesis que a presença de Deus trazia ao povo proteção, e a declaração bíblica é linda, porque está registrado no capítulo 28, versículo 15: e eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Ainda no livro de Gênesis, no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, nós descobrimos que a presença de Deus, ela nos dá coragem, ousadia para enfrentarmos as dificuldades da vida, pois está registrado lá: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carros e cavalos e povo maior do que tu em número, deles não terás medo, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Eu sei que teríamos muitos outros versículos para, a título de introdução, de valorizar ou deixar claro a importância da presença de Deus na nossa vida. Mas há um fato mais que quero mencionar, porque veio dos lábios de um rei ímpio, e ele olha para Abraão, e ele reconhece que Abraão tem alguma coisa especial. E ele diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 22: Abimeleque ficou ao dizer a Abraão: Deus é contigo em tudo o que você faz. Esse rei ímpio, ele teve que dizer: há alguma coisa diferente em você, Abraão, porque onde você põe a mão prospera, tudo que você idealiza acontece. E ele entende que a única explicação era a presença de Deus na vida dele. E para terminarmos essa parte de introdução, eu fico maravilhado com o que Deus diz pela boca do profeta Isaías àqueles que o amam e ele ama, quando lá, esse texto é muito conhecido e é usado até para alguns casamentos, quando ele diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, de 1 a 5, eu vou resumir, ele diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Aleluia. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te amei, não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Deus estava dizendo ao profeta Isaías que a presença dele, com a presença dele em nós, podemos passar por qualquer inundação, podemos passar por qualquer fogo, não seremos atingidos e ainda seremos abençoados. E como igreja, nós necessitamos desesperadamente da presença de Deus. Sem a presença de Deus, nossas vidas seriam vazias. Sem a presença de Deus, nossos cultos não teriam vida. Sem a presença de Deus, nossas músicas não teriam unção. Sem a presença de Deus, nossas mensagens seriam mortas. Sem a presença de Deus, não valeria a pena estarmos aqui. Para mim, avivamento já é plenitude da presença de Deus. Para mim, céu na terra
é a inundação dessa presença maravilhosa na nossa vida, que faz transbordar pelos olhos, seja através de lágrimas, seja através de olhares ansiosos por Deus, sai pelos nossos poros, exalando o bom perfume de Cristo, a plenitude da presença de Deus, meus amados. Pai, faz qualquer e toda diferença na nossa vida. E quando eu estava orando no escritório, pedindo a Deus a mensagem que deveria compartilhar hoje com os irmãos, o Espírito Santo me levou para esse texto. E eu vou dizer para os irmãos uma verdade. Eu não me lembro de ler palavras tão perturbadoras da Bíblia como essa. Ao consultar Champlin no comentário versículo por versículo do Antigo Testamento, ele diz o seguinte, escute: por que os céus ficaram chocados? Por que os céus ficaram desolados? E ele diz assim: porque Israel esqueceu a brilhante história do livramento que Deus lhe havia dado. Porque os céus ficaram chocados, diz Champlin, porque eles esqueceram que o Deus deles era a fonte de águas da vida e cavaram cisternas rotas. Mas o que mais me impressionou foi a atitude do próprio Deus, porque segundo o texto, diz a palavra que Deus fica estupefato, Deus fica horrorizado, Deus não consegue entender como que um povo que tem um manancial de fontes de água viva, cava cisternas para reter águas de chuva, para reter um poço de água parada. E segundo o texto, cisternas rotas que não conseguiam reter as águas. Esqueceram da fonte das águas da vida. E eles cometeram 2 males. E Deus fala assim: o meu povo cometeu 2 males. Primeiro, abandonaram a fonte de águas da vida, águas vivas. Esses israelitas, eles tinham consciência do que estavam fazendo. Eles sabiam quem Deus era. A experiência que eles viveram com Deus, do Egito à entrada na terra, não deixava dúvida nenhuma de quem Deus era. Que explicação vamos ter? Alguém poderia dizer: bispo, eles descuidaram, eles tiveram uma apatia, eles, na linguagem de hoje, eles deram uma vacilada. Eu não sei, você pode chamar do que você quiser e amenizar do jeito que você quiser, mas o que Deus diz é que eles abandonaram a fonte de águas vivas. Deliberadamente, escute o que eu vou dizer, deliberadamente, eles abriram mão da presença de Deus. Conheciam, sabiam, mas abandonaram a Deus. Talvez por não terem consciência do que acontece quando se abandona a Deus. Se todos os crentes soubessem o que acontece quando a gente abre mão da presença de Deus, não abriria. E oraria como Davi orou, porque Davi sabia o que acontece quando alguém abre mão da presença de Deus. Ele tinha experiência porque substituiu o primeiro rei de Israel, chamado Saul, que abriu mão da presença de Deus. E mesmo Davi pecando, ele faz uma oração no Salmo 51, versículo 11, onde diz assim: Senhor, não me lances fora da tua presença.
não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que, apesar dos pesares, abrir mão da presença de Deus traria consequências terríveis, por experiência de Saul. Porque quando Saul assim o fez, diz a Bíblia, e eu vou ler, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Quando se abre mão da presença de Deus, um outro espírito ocupa o lugar. E o que aconteceu com Saul é que veio um espírito de melancolia, um espírito de depressão, um espírito mau, que o abandonava vez por outra quando Davi pegava sua harpa e dedilhava. Quando se abre mão da presença de Deus, um espírito mau vem e toma o lugar da presença de Deus. E a Bíblia diz que Saul, ele tinha alguns momentos de lucidez, alguns momentos que ele caía em si e dizia, eu pequei, e parecia que ele ia mudar de vida. Mas ele reconhecia o pecado, reconhecia o que havia feito, mas não mudava de vida. Aconteceu com Saul que ele ficou tão desesperado, porque se o Espírito de Deus não estiver em nós, nós não temos a direção dele, nós não ouvimos a voz dele, nós não conseguimos ter comunhão com ele. E Saul precisava desesperadamente de uma orientação divina, mas Deus já não era mais com ele. Então diz a Bíblia que ele se disfarça e ele procura uma feiticeira. Porque quando a presença de Deus não está em nós, a gente procura quem não deve ser procurado. E Saul vai e é desmascarado. Então, sabe o que acontece quando nós perdemos a presença de Deus? E por que esse texto aqui, desculpem, mas eu tenho que dizer isso. A presença de Deus, ela é real na nossa vida, mas se nós abrirmos mão dela, Deus, irmãos, está conosco sim, Deus nos ama, mas se você abrir mão da presença dEle, Ele vai te deixar. Eu tenho que dizer a verdade. Tiago diz claramente, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, é uma reciprocidade. Esse povo abre mão. E quando você abre mão da presença de Deus, você começa a cavar cisternas rotas que não retêm água. E quando eu estava orando e buscando de Deus uma palavra, Deus falou comigo que há pessoas cavando cisternas rotas. Há pessoas que querem uma religião que não custe muito. Há pessoas que querem uma liberdade, que não querem ser cobradas por nada. Há pessoas que querem ser livres como os outros povos e fazer o que der na cabeça. Há pessoas que querem viver conforme a sua própria consciência. E quando nós optamos por viver uma vida assim, nós estamos cavando cisternas rotas. Sabe o que é cisterna rotas? É uma maneira humana de satisfazer suas necessidades espirituais. São doutrinas segundo as suas próprias concupiscências, capazes de amontoar mestres segundo o seu próprio coração. E é bíblico. Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Cavar cisternas rotas é uma busca desenfreada por coisas, por prazer e coisas do mundo. Um tipo de cristão que não guarda o que lhe foi confiado. É a aceitação do sincretismo religioso, que condensa um pouco de tudo, trazendo uma opção religiosa um pouco mais interessante. Cisternas rotas é a teologia da prosperidade, com suas inovações materialistas e cheias de sementinhas no seu bojo, nocauteando grandes lideranças pela garantia do dinheiro fácil. Cisternas rotas falam de inversão de valores entre cristãos modernos. Pecado deixa de ser pecado. Cisternas rotas são aqueles que antes faziam o bem, mas não fazem mais. Transformam os cultos em shows, pregadores e cantores em estrelas, popstar. É uma adoração genuína. Cisternas rotas não é uma adoração genuína. É um louvorzão mimado por músicas frenéticas. Cisternas rotas são canções com letras carregadas de heresia e manipuladoras de massa. A igreja vira clube. O pastor, que deveria ser profeta e denunciar essas inversões, se deixa levar pela nova onda, pois percebe que dessa forma é mais fácil crescer e ter uma igreja cheia. Cisternas rotas é substituir a oração que eleva a presença do Deus Altíssimo por um determinismo condenável. Eu determino, eu ordeno, eu exijo, eu reivindico, como se fôssemos nós a mandar nos desígnios de Deus. Cisternas rotas. O povo se alimenta do pó, ao invés de beber da fonte. Quem troca o Senhor por outras fontes, vai morrer de sede. Cavar cisternas rotas traz fadiga, exaustão, desilusão. Nós podemos, irmãos, mudar a história, trazendo de volta a presença de Deus dentro de nós. Nós devemos mudar a história. É desejo de Deus que a história seja mudada, porque ainda que isso havia acontecido, o Senhor os convoca para voltar. Se você voltar, ó Israel, se voltares para mim, não andarás mais vagueando, mas eu serei o seu Deus. A proposta de Deus para o povo é: volta para mim. Nós não vamos encontrar satisfação em nenhuma outra fonte, se não for o Deus verdadeiro. Não vamos encontrar. E o que Deus colocou no meu coração para compartilhar nesta manhã é que nós podemos e devemos recuperar a presença de Deus na nossa vida de verdade. E para isso, alguns passos têm que ser dados. Eu só bebo água no final, obrigado. Alguns passos têm que ser dados. Primeiro, tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, não dá. Quando Deus e Moisés estão conversando, Deus fala assim: Moisés, eu vou cumprir o que eu disse que eu faria com vocês.
A terra que eu disse que eu ia dar, eu vou dar. Vocês podem ir. Eu vou vencer os heveus, os jebuseus, os mondizeus que tinha lá. Só tem uma coisa, a minha presença não vai com vocês. Porque esse povo é mau. E se eu for, eu vou consumir esse povo no caminho. Eu acho lindo que Moisés fala assim: Senhor, se a tua presença não vai conosco, nós não vamos sair desse lugar não. Se o Senhor não vai conosco, nós também não iremos. Aleluia. E Moisés levando uma tenda no deserto, e eles se arrependem, porque se não houver arrependimento, se não houver mudança de atitude, se não houver mudança de direção, o Espírito de Deus não poderá estar de novo entre nós. E o povo então se arrepende, e eles jogam fora aquilo que não presta. Eles se desfazem dos seus atavios. Moisés diz: olha, irmãos, a terra é nossa, podemos ir tranquilo, a vitória está garantida. Só tem um probleminha. Qual é? Deus não vai com a gente. Como é que é? Não, Deus não vai com a gente. A terra é nossa, mas Deus não vai com a gente. Aí eles pensam assim: o que adianta eu entrar na terra se Deus não estiver comigo? O que adianta qualquer coisa se Deus não estiver conosco? Então eles decidem: se Deus não vai conosco, nós também não vamos. E diz a Bíblia que eles jogam fora os seus atavios, eles jogam fora o impedimento, eles levantam uma tenda no deserto. E diz a Bíblia que a glória do Senhor enchia aquela tenda, e o povo se arrependeu, mudou de comportamento, invocou a presença dEle. Vou largar essa palavra. E disse assim: olha, se o Senhor não vai conosco, nós também não iremos. Porque nenhum lugar é bom se Deus não estiver conosco. E qualquer lugar é bom se Deus estiver conosco. O que faz a diferença na nossa vida não é o lugar. O que faz diferença na vida é quem está conosco. Isso faz diferença. E Deus estava com eles desde que eles jogassem fora as suas abominações, mudassem o seu comportamento e fossem fiéis a Ele. Então o que acontece? Eles desfrutam da presença de Deus. E Deus fala assim: bom, vocês jogaram fora o que tinha que ser jogado fora, agora a minha presença irá com vocês. Eu fico imaginando às vezes eu imagino algumas cenas da Bíblia. Sabe como que é essa? Eu imagino Deus dizendo, Moisés assim para Deus: o senhor vai? Então agora eu vou. O senhor vai com a gente? Agora nós vamos. Gente, Deus vai conosco. Sabe por quê? O que faz diferença na vida da gente é quem está conosco. Qualquer lugar é bom quando Deus está conosco, e qualquer lugar é ruim se Deus não estiver conosco. Eu me lembro quando eu fui nomeado pelo bispo Elisiário para Porto Velho, o norte do Brasil. Eu não conhecia, e alguns conversavam e diziam assim: ih, rapaz, se prepara. Mas por quê? Lá é quente para chuchu. Teve um que falou assim: lá tem umas aranhas desse tamanho assim. Ninguém me falou uma coisa boa. Ninguém me falou uma coisa boa. É quente, tem aranha, é perigoso e tal e tal. Aí eu fui para lá. Eu vou resumir por causa do horário.
foram os melhores 6 anos da minha vida. Tinha calor? Tinha calor lá? Tinha. Sabe o que eu pensava? Que era impossível ser feliz em lugar quente. Eu pensava assim. Em todo o meu ministério eu só tinha um medo: ser nomeado para a Baixada Fluminense. Mas não é por causa de bandido, não. Por causa do calor. Deus me mandou para o lugar mais quente que a Baixada Fluminense. E foram 6 anos de refrigério, de alegria, de derramar de Deus na minha vida. Sabe o que eu aprendi? O que faz diferença não é o lugar. O que faz diferença é estar no centro da vontade de Deus. Isso faz diferença. É desfrutar da presença de Deus. Há pouco tempo eu voltei lá em Rondônia, lá em Porto Velho. Irmão, estava quente, eu falei, gente, como que eu consegui viver aqui sem... E sabe o que acontecia lá? Eu ia para os concílios, congressos, eu colocava terno, o pessoal sem terno, suando, e eu de terno, tranquilinho. É verdade. Sabe o que eu descobri? Que quando você está no centro da vontade de Deus, esse é o melhor lugar da sua vida. E eu tenho que dizer para os irmãos uma coisa. Isso aqui já foi embora, larga para lá. Tinha uma coisa boa aqui para falar, irmão. Sabe o que é? Quando você está no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar do mundo. Vou dizer, qualquer lugar do mundo que você estiver no centro da vontade de Deus, você será feliz e abençoado. É céu na terra mesmo. Mas o inverso também é verdadeiro. Qualquer lugar do mundo sem a presença de Deus é infelicidade. E é interessante que eu olho para isso aqui, para esse esboço que eu fiz aqui, eu não sei nem onde está mais. E eu vejo Moisés preocupado com uma coisa. Ele queria desfrutar da glória de Deus. Deixa eu ver se eu volto aqui e pego o ponto de novo. Achei. Moisés fala assim: eu quero, Senhor, a tua glória na minha vida. E eles então levantam um altar de adoração. Escute bem o que eu vou dizer agora. Deus trouxe muitas pessoas para esse congresso aqui. Para esse congresso que nós denominamos Céu na Terra, Avivamento Já. E Deus trouxe muita gente aqui para mudar a história de muita gente aqui. E o que eu tenho ouvido aqui esses dias está fazendo essa mudança no meu coração. Mas eu estava sentado ali preocupado. Falei, Senhor, mas quando chegar a minha hora, não vai ser assim tão suave. Eu vou ter que dizer algumas verdades. Vou ter que pontuar algumas situações. E quanto mais eu pensava assim, Deus falava, fale. Então eu vou falar. Eu vou falar mesmo. Tem crente cavando cisterna rota. Cisterna rota não retém água. Tem crente se enganando. Eu não sou contra o louvor, fumaça, luz, né?
Eu sou contra não estar fluindo a presença de Deus. Eu sou contra, como eu falei aqui atrás, a gente querer baratear o Evangelho e a graça maravilhosa que Deus colocou no nosso coração um dia. Quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, mas só tenho certeza que é isso mesmo. Deus, é isso mesmo. Que Deus falou no meu coração que ia mudar a história de muita gente nesse congresso. E eu sei que Ele já tem mudado a história de... Eu tenho visto o que está acontecendo aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer mudar a história da nossa denominação, da minha vida, da sua vida. Sabe por quê, meu querido irmão, minha irmã? Nós não podemos entrar na moda. Não é porque é moda que é bom. Não é porque todo mundo faz que está correto. E às vezes não é nem porque está dando certo que está correto. Que às vezes Deus dá corda para a gente se enrolar. Sabe o que dá certo? É a nossa origem. É a santidade como estilo de vida. É compromisso com Deus de verdade. Sabe o que dá certo? Sabe o que dá certo? Não é beber de cisterna, nem de poço. Sabe o que dá certo? Beber da fonte da água da vida. Sabe o que dá certo? É viver na presença de Deus, na glória de Deus. Você não está aqui mais, sumiu tudo. Sabe qual é o objetivo desse congresso? É dar a você uma oportunidade de começar de novo. Eu vou repetir. Sabe qual o objetivo desse congresso? É dar a você uma oportunidade de começar de novo. É fazer você refletir. Por que que eu vou morrer de sede? Se eu tenho e conheço a fonte da água da vida. Por que que eu vou beber de cisterna? Se o meu Deus, Ele é a fonte da água da vida. Precisamos entender. O conteúdo vale mais do que a aparência. A família vale mais do que o serviço cristão. A igreja vale mais do que qualquer outro lugar. A palavra de Deus vale mais do que experiências pessoais. O Criador vale mais do que a criatura. Se você quer beber da fonte da água da vida, hoje é o seu dia. Eu não sei se os outros pregadores são assim, mas eu sou. Quando eu termino de preparar o sermão, eu fecho os meus olhos e fico imaginando o que vai acontecer no final. Qual será a resposta a essa palavra? E quando eu estava terminando aqui, eu escrevi assim: se você quer voltar a beber da fonte, hoje é o seu dia. Jogue areia nas cisternas rotas. Jogue fora o que for preciso. E levante um lugar de intimidade com Deus. Eu fiquei pensando o seguinte, que esse congresso aqui, ele tem que me levar a tomar uma decisão nova na minha vida. Eu não posso vir aqui, ouvir tudo que eu ouvi, comer coisa boa igual eu comi aqui, e voltar para casa e continuar a minha vida que eu tinha antes. Eu não posso perder esse tempo. Eu tenho que vir aqui e tomar uma decisão no que Deus está fazendo aqui na minha vida. E quando eu estava preparando, escrevendo essa mensagem,
eu terminei dizendo assim: será que vale a pena beber de cisternas, enquanto nós temos a fonte da água da vida para nós? Será que vale a pena viver uma vida medíocre? Se Deus tem para nós uma vida abençoada, próspera, feliz, será que vale? Mas só quem pode mudar a história da sua vida é você mesmo. Porque Deus bate, mas não arromba. Deus tem chave, mas não abre. Ele dá para você abrir a chave. Você quer, você abra. E eu não posso me dar ao luxo de vir aqui, ficar esses dias aqui e voltar para casa do mesmo jeito que eu cheguei aqui. Eu não posso. Eu não quero. E Deus colocou no meu coração para dizer aos irmãos nesta manhã que Ele não mudou, que Ele é o mesmo. E Ele fala assim para esse povo aqui: se voltares para mim, não andarás mais vagueando, mas eu serei o seu Deus. Eu vou guiar vocês, eu vou encher vocês, eu vou mudar a história de vocês, eu vou escrever uma nova história na vida de vocês.